E aí, pessoal, vamos para mais uma aula aí, uma aula super interessante, um dos assuntos que eu mais gosto de falar aí, para a gente ter ideia da onde a gente vive e do tamanho que é tudo isso, essa nossa casa aqui que a gente mora. Então vamos lá, entender um pouquinho mais sobre você versus o mundo. A maioria das pessoas está tão preocupada, está tão corrida, está tão inserida nessa rotina doida que a gente vive aí de trabalhar, pagar conta, acordar nessa correria aí do dia a dia, de pegar condução, voltar para casa, de estresse, não tem tempo nem de olhar para o externo, de curtir a natureza, de curtir as coisas, de entender o mundo que a gente vive. E é um assunto importantíssimo para a gente ter uma reflexão, para a gente acordar um pouquinho, dar uma chacoalhada na cabeça e falar assim, deixa eu desacelerar um pouquinho porque o negócio é muito maior do que eu imagino. Então, a gente tem a mania de querer controlar tudo, de querer colocar a culpa nas pessoas, como a gente falou lá um pouquinho do vitimismo, né? Então a gente quer que as outras pessoas façam por nós, a gente tem medo da opinião dos outros, vergonha de se expor. Então, tá todo mundo nessa correria, nesses pensamentos caóticos aí que a vida moderna, e principalmente nesses últimos anos aí com a aceleração da tecnologia, de passar horas e horas rolando tela no celular e assistindo séries e olhando posts e criando aquela realidade de que todo mundo tem, menos você, e isso só impulsiona e acrescenta para reforçar a grande parte das programações que você tem lá de inferioridade, principalmente em redes sociais aí, que antigamente o acesso para conversar com outras pessoas era por telefone e o telefone era só residencial, você tinha que tá na sua casa e a outra pessoa tinha que estar na casa dela para você poder contactar, para você conversar com alguém, você tinha que sair na rua, conversar tete a tete, ali olhando, sentindo aquela emoção. E hoje em dia tudo isso mudou, né? Então as pessoas estão cada vez mais retraídas, mais tímidas de conversar pessoalmente com as outras e é tudo por mensagem, tudo por posts, tudo por redes sociais. Isso aí, na maioria das vezes, se a pessoa não sabe usar isso, que é o que a maioria das pessoas não sabe usar, não põe limite nisso, isso acaba tomando conta totalmente de você e acaba mudando e criando uma programação diferente, onde você vai começar a evitar o contato físico pessoal, que é o que a nossa essência prega, tem que ter esse contato humano, e fica só no digital, só atrás da tela. Então muitas pessoas que querem parecer que é uma coisa, posta nas redes sociais só os momentos maravilhosos, lindos ali da vida, e por trás a realidade na vida da pessoa é totalmente diferente daquilo. Só que às vezes conscientemente a gente até sabe que a vida das pessoas não é daquele jeito, só que o nosso inconsciente ele começa a ver as redes sociais só foto maravilhosa, postando viajando, sorrindo, feliz, com o namorado, com a namorada, com o esposo, com os filhos, e acha que a vida da outra é muito melhor do que a dela. Só que ninguém posta os problemas que está acontecendo, né? Então é para a gente entender um pouquinho e resgatar nossa essência e principalmente entender o mundo que a gente vive, né? Então, para deixar claro que a mudança que você tem que fazer só depende de você e você não pode fazer nada que dependa de algo externo, ou seja, de uma pessoa ou de alguma coisa, porque você não tem controle sobre isso. O único controle que você tem é sobre as suas atitudes, o que você pode fazer, que depende exclusivamente de você. A não ser que você tenha combinado algo com outra pessoa, mas mesmo assim você não tem o 100% de certeza que ela pode fazer ou não. Pode acontecer N imprevistos. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho nessa aula aqui, só para a gente ter a noção dessa imensidão que a gente vive aí, desse mundo, dessa nossa casa aí, que faz parte do todo, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria passar alguns dados aí.
Não é uma aula de geografia, é só para a gente ter uma ideia e umas curiosidades que é interessante, né? Do nosso planeta Terra aí. Então, só para a gente ter ideia de alguns dados do nosso planeta. A dimensão do nosso planeta Terra aí é mais de 510 quilômetros quadrados. 510 milhões de quilômetros quadrados. Dá para ter ideia do tamanho do nosso planeta, do tamanho do nosso mundo? E dentro dessa dimensão toda, 71% dessa superfície, ela é coberta por água, os nossos oceanos aí. Então todas as pessoas do mundo, do planeta, vivem em somente 29% da Terra. Lembrando que o tanto de mata que tem, o tanto de lugar inexplorado que tem, então, do nosso mundo inteiro, eu chutaria aí uns 10 a 15% que a gente já explorou e conhece do planeta. Nem que a gente mora, que a gente já explorou. Tem muito lugar inexplorado que muita gente não conhece na Terra. Imagina nos oceanos, que é um negócio muito maior. Então, só para a gente ter ideia aí. Dentro desse planeta, dentro dessa parte Terra que a gente vive, dos nossos continentes aí, existe 193 países mapeados aí, né? Então, imagina a diferença de culturas que tem entre eles, né? Cada um tem a sua programação diferente em cada país, tem suas culturas, tem suas crenças, suas religiões, sua política, sua sociedade. Então, uma pessoa que nasce lá no Oriente e vive lá toda aquela cultura oriental e vem para o Ocidente aqui, seja em qualquer país, sente uma diferença. Do mesmo jeito que a gente aqui no Brasil nasce, cria aqui, está acostumado com todo esse calor humano, essa emoção, essa comida, essa alimentação típica que a gente tem, quando a gente vai para um país diferente, que tem uma cultura totalmente diferente, seja na alimentação, no relacionamento, a gente sente esse impacto. Mas no fundo, são pessoas normais como todos nós. Então imagina que imagina que você teria um irmão, e esse irmão, ele cresceu, nasceu, você viu esse irmão nascer, e com 1 ano de idade, esse irmão foi morar com uma tia lá no Japão. Imagina que precisou ter acontecido isso aí, e seu irmão morou no Japão e cresceu lá com sua tia ou com algum parente seu aí que seja japonês, vamos supor, e ele passou anos e anos e anos lá, e depois de 15 anos vocês se encontraram, vocês não se viram nesse meio tempo. Como que vai ser a cabeça dessa pessoa e a sua cabeça, suas culturas, a sua programação? Vai ser totalmente diferente. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no que você e seu irmão praticamente nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, tem o mesmo corpo biológico, o mesmo raciocínio, só que por ele ser inserido em outro ambiente, com outras pessoas, outras culturas, outra programação total, ele vai ter uma cabeça totalmente diferente da sua. Então o que eu quero dizer em essência? Em essência, todo ser humano é igual. Depende o meio externo que ele vai crescer e aprender, e as culturas que ele vai ter acesso, as informações que ele vai ter acesso, ele vai criar uma programação diferente. Então, isso eu estou te falando dentro de países, de culturas diferentes, mas se a gente pegar só o Brasil, o tanto de culturas que a gente tem diferente de criação, se a gente pegar em São Paulo, em grandes capitais, se a gente pegar no Nordeste, no Sul, lá no Amazonas, em qualquer lugar, é diferente as pessoas, a cultura. Então a gente, em essência, é porém a programação que a gente é exposto, as informações, as pessoas e o aprendizado, as crenças, isso muda totalmente as pessoas. Então eu só quero reforçar que a programação é o que muda e cria aquela parte daqueles rótulos que a gente tem durante a vida, e muito deles são os nossos bloqueios, que nem a gente viu nas aulas passadas aí. E hoje
a gente tem aí praticamente 7,8 bilhões de pessoas nesse mundo. E o mais engraçado de tudo isso, que é uma curiosidade aí, depois eu até deixo um gráfico para vocês no material em anexo. Se a gente pegar nos últimos 100 anos aí, né? A população no mundo inteiro cresceu, aumentou de forma absurda depois da Segunda Guerra Mundial aí. Então, se a gente pegar, se eu não me engano, nos anos 1920, 1930 aí, a população no mundo era mais ou menos de 2 bilhões de pessoas. Dá para ter ideia que em menos de 100 anos quadriplicou as pessoas nesse mundo. Então, mudou tudo. O mundo está mudando completamente. Essa globalização que a gente tem, esse acesso às culturas, às informações, está mudando as personalidades das pessoas, está mudando a programação, está interagindo mais. Do mesmo jeito que acontece vários problemas por ter essa superlotação de pessoas, acontece várias coisas boas também, né? Depende do olhar de cada um. Então, só para a gente ter ideia de quantas pessoas existem nesse mundo e esse crescimento absurdo. Depois eu vou deixar esse gráfico de crescimento para vocês terem uma ideia de quantas pessoas cresceram nesse mundo e nasceram nesses últimos anos aí, né? É um negócio absurdo. Nos últimos, acho que nem 10 anos aí já cresceu 1 bilhão de pessoas nesse mundo. E a tendência é que isso aumente escalarmente, exponencialmente nos próximos anos e décadas aí. Então, acompanhe. Hoje a gente está mais ou menos com quase 8 bilhões de pessoas. Guarda esse dia e daqui a uns 10 anos vocês olhem isso novamente. Quantas pessoas vão nascer nesse mundo que a gente tem, né? É um número muito gritante. E dessa quantidade toda, só no Brasil, no país que a gente vive aí, que eu vivo, não sei se todo mundo mora no Brasil que está assistindo esse curso, né? Mas aqui no Brasil a gente tem 211 milhões de pessoas. Ou seja, olhando o continente brasileiro, o nosso país, ele tem muita área para ser explorada ainda, né? Então tem muita mata, muito lugar que não é habitado. Agora você pega a China, por exemplo, que é um lugar gigante. Só lá, se eu não me engano, são 3 ou 4 bilhões de pessoas, né? Depois eu corrijo esse dado aí. Mas é muito desproporcional. Então, dependendo do país, a gente é muito privilegiado aqui no Brasil porque tem essa folga, mas tem países minúsculos que é menor do que um estado, menor do que uma cidade, às vezes, que proporcionalmente tem muito mais pessoas do que uma cidade grande. Então, a falta de recurso de escassez, a escassez que tem nisso é gigantesca, né? Então, essa é a mania que a gente tem de querer sempre ir para as grandes aglomerações, porque ela acha que lá é que está a oportunidade, mas na verdade a oportunidade tem em todo lugar. Basta a gente criar essa oportunidade, né? Então, as pessoas que moram no interior aí têm esse privilégio de ter uma vida mais tranquila aí porque não tem essa correria tão grande. E eu já morei em São Paulo, trabalhei anos e anos lá e como eu nasci no interior, minha ilusão, minha ideia, meu sonho era ser, eu quero morar em São Paulo porque lá que acontece as coisas, lá que dá para ganhar dinheiro, lá que dá para ficar rico e tudo mais. E você vai para lá, naquela ilusão gigantesca, realmente lá tem oportunidades grandes, você tem um salário grande, você tem mais oportunidade lá em questão financeira, só que o desgaste mental que você tem, a correria que é uma coisa doida, né? Então, eu trabalhei saindo do interior, indo para lá todo dia e voltando, morei lá um tempo e hoje eu posso te falar que eu voltei para o interior e não voltaria para São Paulo para morar de jeito nenhum, porque eu prefiro a tranquilidade. As pessoas lá são muito aceleradas, muito corrida, né? Então, não é porque as pessoas querem ser aceleradas, é porque o ambiente exige que seja. Tem muitas empresas, é muita disputa, é muita concorrência de coisa. Então, exige que as pessoas sejam mais aceleradas, né? Então, principalmente nessas cidades maiores que tem muita empresa, muita coisa
que acontece é onde tem maior número de pessoas com depressão, com N síndromes mentais aí, porque a pessoa não está preparada para aquilo emocionalmente, né? E é complicado. Então, só para a gente ter uma ideia aí de alguns números. E dentro desses números de pessoas, a gente tem aqui hoje, no nosso Brasil, 26 estados federais e mais de 5.500 cidades que agrupam todas as pessoas que moram aqui, né? Então é só uma curiosidade para a gente ter uma ideia da dimensão do nosso planeta Terra aí perto da gente. Então a gente está tão preocupado em querer, às vezes, controlar o nosso mundo externo, a gente não tem controle de nada. Pode acontecer qualquer coisa com uma pessoa, entrar na sua frente, acontecer um acidente, alguma coisa natural que aconteça, N possibilidades, infinitas possibilidades aí de acontecer alguma coisa que você não tem controle sobre o meio externo. Então a gente, às vezes, cria tanto plano, tanta expectativa do futuro, esquece de viver o presente do que você tem hoje, do que você tem controle. E porque aquele futuro que você deposita toda aquela expectativa, toda aquela sua energia, às vezes, para alcançar algo, muitas vezes acontece alguma coisa que está fora do seu controle e muda tudo, e você se frustra. Então isso acontece muito com as pessoas. Então a gente tem que se preocupar e estar mais no nosso presente, que é onde a gente tem controle, principalmente ver o que eu posso fazer, que depende só de mim, para uma mudança, né? Não esperar muito de outras pessoas, fazer por você. Então essa é a mensagem aí. Então se a gente pegar o planeta Terra e dar um zoom de fora, vamos explorar um pouquinho mais esse universo gigantesco que a gente vive, só para a gente ter uma ideia. Eu gosto de dar essa ideia para as pessoas aí, porque há um tempo atrás eu também não tinha essa ideia. Então depois que eu tive essa ideia, o negócio parece que dá uma clareada na nossa mente. Então vamos lá. Então esse é o nosso planeta Terra, visto de um satélite aí, lá fora. Nosso planeta azul, gigantesco, lindo. E o nosso planeta Terra, para quem lembra das aulas de geografia na escola, ele pertence ao nosso sistema solar. Então a gente tem o nosso Sol imenso, gigantesco, que é o que dá energia e faz parte do grande motivador de vida no nosso planeta, na nossa natureza, né? Então, dentro do nosso sistema solar, a gente tem 8 planetas aí. O nosso é o terceiro, que fica ali mais perto do Sol, que esses planetas ficam orbitando aí em volta do Sol aí, né? Então, por isso que a gente tem noite e dia. Então, dependendo da posição que tem, o Sol, outros planetas ficam na frente do Sol, e principalmente a Lua, e não deixa entrar energia e luminosidade aqui no nosso planeta. Então, só para a gente ter ideia da imensidão de tudo isso aí, né? E lembrando que nessa imagem aí que vocês podem ver, cada estrelinha, cada pontinho brilhante que a gente vê por trás disso é mais um Sol, ou seja, uma estrela. Então, o nosso Sol é a nossa estrela dentro do nosso sistema solar. Então é a nossa maior estrela dentro do que a gente conhece, mas existe outras grandes estrelas muito maior do que o Sol orbitando no nosso universo, na nossa galáxia. Então cada pontinho desse é um Sol, ou seja, é uma estrela luminosa com energia. E há um estudo, há diversos estudos, se vocês procurarem no Google aí, vocês vão ver que para cada uma dessas estrelas foi comprovado que existe pelo menos um planeta orbitando isso. Então, se dentro do nosso planeta Terra, dentro do nosso país, dentro da nossa cidade, às vezes a gente acha que é muito grande, imagina se a gente dá um zoom out aí, né? Tipo, olhar de fora do nosso planeta, outros planetas, o Sol, nosso sistema solar inteiro. Só para vocês terem uma ideia dessa imensidão. Então, a gente tem o nosso planeta. Então, se a gente pegar a macro lá, a gente mora na nossa casa, que está na nossa rua, que tem um bairro, que tem uma cidade, que tem um estado, que tem um país, que tem um continente, que tem um mundo inteiro. Dentro desse mundo, pertence a um sistema solar, que esse sistema solar pertence a uma galáxia. Então, a nossa estrela Sol pertence
a nossa galáxia. Então, imagina o tamanho de uma galáxia dentro do universo. O nosso sistema solar é como se fosse um pontinho desse e perto de vários outros pontinhos que são N sistemas que faz parte, tudo orbitando e forma a nossa galáxia, que é a Via Láctea aí, né? Então, estima-se, há pesquisas e estudos aí dos astrônomos que existe de 200 a 400 bilhões de estrelas dentro da nossa galáxia Via Láctea. Dá para ter ideia do que é isso? 200 a 400 bilhões de sóis, como a gente tem o nosso Sol, que cada um desses Sol com pelo menos um planeta orbitando ele. Tem sóis aí que já foi comprovado que existe 30, 50 planetas orbitando lá, né? Então, às vezes a gente questiona se existe vida em outros planetas. Olha o tamanho do nosso ego que foi construído aí no decorrer da nossa sociedade, da história do nosso planeta, né? A gente achar que qual a probabilidade da gente ser os únicos moradores desse universo inteiro, dentro desse planeta aqui, né? Então, imagina que Deus aí, ou quem acredita nessa matriz divina, na energia universal, aí, seja o nome que você dá, que criou toda essa imensidão, que criou a vida, que criou todos esses planetas, criou todas essas leis universais aí que rege toda a nossa gravidade, o nosso magnetismo, a energia nuclear forte, fraca. Qual é a chance, olhando essa imensidão toda, que só tem a gente vivendo nesse universo inteiro? Tudo isso aconteceu como um acidente e formou tudo isso aqui. Quem que criou tudo isso? Então, tem uma pergunta para a gente se questionar, né? Por que eu tô aqui? Para onde eu vou depois? O que eu vim fazer aqui? Então isso é uma pergunta que eu deixo aí para vocês refletirem, entendendo o tamanho aí da nossa galáxia Via Láctea. E ainda tem mais. Então, imagina que a Via Láctea é a nossa galáxia onde a gente mora, certo? Onde fica o nosso planeta Terra, o nosso sistema solar. Só que essa galáxia, ela é uma das menores que existe dentro do nosso universo inteiro. Então, esse seria uma foto do nosso universo. Cada pontinho desse aí que vocês verem não é uma estrela mais, é uma galáxia, é um conjunto de estrelas. Então a nossa Via Láctea, ela é como se fosse um pontinho minúsculo perto de outras galáxias que existem, que ficam orbitando no nosso universo inteiro. Então, dá para ter ideia que o nosso universo tem aí, estima-se que tem de 100 a 200 bilhões de galáxias dentro do nosso, que pertence ao nosso universo. Dentro de uma galáxia, da nossa galáxia que a gente conhece, existe de 200 a 400 bilhões de estrelas, de sistemas solares. Cada sistema solar pode ter um planeta que habita N seres lá, seja seres humanos, seres, sei lá, que seres que habitam nesse planeta, né? Então, acho que até no último mês, se eu não me engano, a NASA divulgou que que eles identificaram vida em Saturno, né? Existe vida em Saturno. Então, imagina fora do nosso sistema solar e do nosso universo, da nossa galáxia aí, quantas vidas podem existir, né? Então, imagina essa imensidão. Quem orquestra tudo isso aí? Quem mantém tudo isso vivo? Por que um planeta não bate no outro, não cai um cometa na Terra, não cai um cometa em qualquer lugar? Então, isso só para a gente ter ideia, do que é você CPF tal aí, pessoa física de carne e osso, biológico, versus o mundo, versus o sistema solar, versus o universo, a galáxia e versus o planeta. Então a gente não é nada. Então é só para a gente diminuir um pouco o nosso ego aí, de achar que o mundo gira ao nosso redor, o
o universo inteiro gira ao nosso redor. Qualquer coisa que aconteça no nosso universo, a gente não tem controle nenhum sobre isso. Se cair um cometa, se cair um pedaço de alguma coisa dentro do planeta Terra, cair no mar, isso causa um tsunami que acaba com a vida de tudo aqui. Então, só para a gente ter ideia de que existe algo, existe uma consciência muito maior orquestrando e gerenciando toda essa imensidão que a gente vive, né? E a gente tem que pensar no que eu tenho controle, no que eu posso fazer, porque o que está fora, você não tem controle nenhum. Pode acontecer um monte de coisa na sua vida, no seu meio. Então você está saindo para trabalhar, pode acontecer um acidente, pode acontecer qualquer coisa que você não tem controle. Então pensa no hoje. O que você pode fazer hoje? Muitas vezes a gente coloca uma meta muito grande lá na frente. Não, porque quando eu conseguir isso aqui, porque quando eu conquistar isso, aí sim eu vou ser feliz. Aí sim eu vou ter isso, aí sim eu vou ter aquilo, aí eu posso viver de verdade. Quem garante que você vai ter isso aqui? Então, a gente tem que ser feliz no hoje, tem que resgatar e agradecer pelo que a gente tem hoje, porque o hoje que importa, o presente, o agora. O amanhã eu vou ter planos, lógico, porque eu espero viver muitos anos ainda e fazer muitas coisas, mas eu não tenho controle sobre o nosso externo. Eu tenho controle só sobre o que eu posso fazer, sobre as minhas atitudes, as nossas emoções, os seus pensamentos, a sua programação. Então é nisso que a gente vai focar aqui nesse curso para a gente poder trabalhar o nosso eu, forjar o nosso verdadeiro eu para poder ser feliz com o que a gente tem e não esperar nada de fora. Eu deixei um vídeo também, eu vou deixar um vídeo aí para vocês assistirem, dá uns 6 minutinhos aí, que é um dos vídeos mais fantásticos que eu já vi na minha vida aí. Eu guardo ele aqui e mostro para todo mundo que eu tenho a oportunidade. Então eu quero mostrar para vocês aí que fala um pouquinho do tamanho do universo. Ele tem uma comparação, como se fosse esse zoom que eu falei para vocês aí. Desde a gente, ele vai expandindo e vai mostrando até o universo maior aí, né? Então é muito legal, só para a gente ter uma ideia do tamanho da nossa casa, da onde a gente vive, do nosso mundo, do nosso universo inteiro. Então eu vou deixar para vocês o vídeo lá, então depois dessa aula vocês assistem lá, quem quiser, quem não quiser, mas eu recomendo todo mundo assistir lá, que é legal para a gente ter uma reflexão sobre, para a gente falar, cara, realmente eu não sou nada aqui nesse mundo, né? Mas o nada, eu quero dizer, é comparado para a gente tentar baixar esse ego, porque você pode fazer o que você quiser nesse mundo. Esse mundo é próspero, é gigante para a gente conquistar as coisas, né? Mas você não pode depender de nada que é externo a você, você só tem controle do que você pode fazer, do que está nas suas mãos ali, né? Então depois vocês assistem o vídeo lá que vocês vão gostar. Então vamos lá, como eu falei aí, quem é você perto dessa imensidão toda? Então, só para a gente reforçar que você só tem controle sobre você, sobre o que você pode fazer. Não deposite a esperança, a expectativa no outro, cara. Pare de depositar, de achar que o outro tem que fazer por você. Todo mundo tem seus problemas, todo mundo está preocupado em resolver os seus problemas e não o da outra pessoa. Tem muita gente querendo ajudar nesse mundo, mas se preocupe primeiro no que você tem controle, no que você pode fazer com você. E pare de depositar a expectativa no amanhã e viva mais o agora. Então essa é a mensagem que eu queria passar aí. Então pare de tentar controlar o externo, as outras pessoas, o tempo, prever o amanhã, a esperança milagrosa que tudo vai dar certo, aquela visão romântica de que muitas pessoas têm na vida. Não, mas tá ruim hoje, mas amanhã vai melhorar. Mas o que você está fazendo para melhorar? Ah, não estou fazendo nada. Cara, você quer que venha um ser divino aí e mude sua vida num passe de mágicas aí, aconteça, alguém vem bater na sua porta para te entregar um emprego, para te dar dinheiro, para te dar comida, para fazer tudo por você? Cara, tira essa visão romântica da vida, porque a visão romântica não existe. A gente tem que ter pensamentos positivos, tem que querer fazer acontecer, tem que pensar no bem, mas com realidade. A gente tem que ter uma visão real. Então tem muita coisa acontecendo no nosso país, no nosso mundo aí, que é complicado. Então tem a África, tem várias pessoas passando necessidade, passando fome,
um monte de coisas, um monte de pessoas se aproveitando de outras pessoas, guerras e N coisas, mas tem muita coisa boa acontecendo. Então, a visão da realidade é você que vai definir e a visão das coisas que você vai conquistar é só você que tem controle sobre elas. O que você acredita é o que você é. O que você acredita, a sua programação é o que vai formar a sua realidade. Então, se você der um foco no negativo, o seu mundo, a sua realidade vai ser negativa. Se você der um foco no seu positivo, o seu mundo vai ser positivo. Mas você nunca pode esquecer é que você tem que ter a visão realista da coisa, não a visão romântica, né? E não esperar de forma milagrosa que as coisas caiam aí no seu colo. Você tem que agir, você tem que fazer. E é isso que a gente vai reforçar nesse curso aí em toda a aula, porque depende exclusivamente de você. É assumir aquela autorresponsabilidade que a gente aprendeu, né? Porque a gente entendeu como a gente funciona, a nossa mente funciona. Então, você sabe que depende de você mudar essa programação e criar novas programações que vai te ajudar a ter os resultados, a felicidade, a vida que você deseja aí. Então, a mudança vem de dentro para fora. Guarde essa frase também. A mudança vem de dentro para fora. Não espere mudar o seu exterior, o mundo mudar para você mudar. Isso não vai acontecer. Você tem que ser a mudança. Você faz a mudança. A mudança vem de dentro. Começa a mudar de dentro que o externo muda para você. Porque você cria a sua realidade. Se você mudar a sua realidade internamente, a sua autoimagem, a sua autorresponsabilidade, o externo vai começar a mudar. Isso eu te garanto, porque eu passei por isso, eu vi várias pessoas passando por isso. Então, a mudança vem de dentro. Isso é fato, não tem o que discutir. Quando você vivenciar isso e começar a mudar internamente, você vai ver que o seu externo vai mudar também. E as pessoas à sua volta vão perceber isso em você. Quando você começar a mudar, as pessoas falam, nossa, tá diferente aquela pessoa ali, lá era de um jeito e agora é de outro. Então, a gente muda, é fato. Lembra que eu falei que lá que você não é, você está. Então, a sua condição atual não te define. O que você é hoje é diferente do que você era ontem, do que você era 10 anos atrás. Você evoluiu, você aprendeu, você cresceu, né? Então, a gente tem que evoluir cada dia mais. Então, essa melhor versão que a gente está vivendo, a melhor versão de hoje tem que ser pior ou menor do que a de amanhã, né? Então, a melhor versão a gente cria todo dia, a gente constrói todo dia. Então, será que você está vivendo você está crescendo, seja 1% por dia, ou 0,001% por dia, ou você está regredindo? Ou você está mantendo aquela estabilidade ali? Então, estabilidade não existe, a gente tem que crescer cada dia mais, porque se eu acho que eu estou estável, estou bem, meu emprego está bem, está tudo bem, tudo confortável, e se o mundo mudar? E se você for demitido e se acontecer qualquer coisa na sua vida? E aí? Não existe estabilidade. Então é isso que eu quero deixar para vocês e também, que para vocês entenderem e refletirem que não existe estabilidade, é você que cria. Então você tem que criar o seu mundo ali para você poder viver bem, sempre pensando no que você pode fazer e não depender do externo. Então o nosso ego aí é o nosso sabotador. E o que é o nosso ego? O nosso ego é aquele personagem que a gente acredita que é a soma de todos os nossos rótulos, a soma da nossa programação, o nosso CPF que deram pra gente aí, né? Então, esse nosso ego, a gente tem que se libertar desse ego, porque a gente cria rótulos, cria crenças, cria bloqueios, que isso trava a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro eu. O seu verdadeiro eu é como se fosse aquela bonequinha russa que eu falei para você lá nos primeiros vídeos. Então, você tem que tirar todas essas camadas, tirar todas essas máscaras, todos esses rótulos que foi colocado durante a sua vida para você achar lá dentro o seu verdadeiro eu. Quando você achar o seu verdadeiro eu, você vai se libertar desse sabotador aí que vem te sabotando, às vezes de forma inconsciente, como a gente já entendeu como funciona a nossa mente, né? Então, o nosso ego sempre quer fazer as vontades imediatistas, ele quer para agora, não pode esperar, então tem muita coisa que a gente não tem controle. Então, eu quero um carro novo agora, eu quero comprar isso, eu quero um relacionamento, eu quero algo material. Às vezes você não tem condição daquilo, você não está preparado para aquilo ainda, então você tem que se preparar e tem que esperar e dar tempo ao tempo também, né? Então, faça
o que é possível você fazer hoje. Para de ser imediatista, porque isso é seu ego sabotador querendo preencher suas vontades ali na hora. Então, se liberte aí desse seu ego e das suas vontades imediatistas. Então, outra coisa que o ego faz aí é querer que os outros agradem você, achar que é obrigação dos outros agradar você. Cara, tá todo mundo preocupado com o próprio umbigo, então vocês têm ideia do tamanho do nosso universo. Você acha que os outros têm que agradar você? Ninguém tem que agradar você, é você que tem que agradar você mesmo. Então quando você começar a se agradar, quando você começar a fazer as coisas por você e pra você, você vai começar a ser mais feliz e a mudança vai começar a aflorar dentro de você. E querer que tudo esteja à sua disposição. Acho que todo mundo tem que fazer por você, tem que estar tudo prontinho para você fazer. Cara, não. Você tem que criar as suas oportunidades aí. E o lance da culpa. Achar que tudo é culpa de todo mundo, menos a minha culpa. Então, é o lance de assumir a autorresponsabilidade. Não é culpa dos seus pais, não é culpa do governo, não é culpa da crise, não é culpa da economia, não é culpa do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu chefe, do seu patrão, do seu cliente. Não é culpa de ninguém, cara, é sua culpa, assuma a sua culpa. Todo mundo tem seus problemas, a sua programação. Então, você não tem controle de fora, você só tem controle de você. Então, quando você assumir para você que os seus resultados são seus, são de acordo com as suas escolhas, e a culpa de tudo isso, vamos dizer culpa, mas não para você se sentir culpado, é para você entender que você pode mudar isso, uma vez que você aceita a sua autorresponsabilidade e começa a fazer diferente daquilo. Então, pare de culpar os outros e assuma isso para você, aprenda com o que você está vivendo. Então, você não vai agradar todo mundo, isso é fato. Então a gente tem, às vezes, aquela ilusão de a gente querer agradar os outros, de se importar com a opinião dos outros. Então, você não vai agradar todo mundo. Sempre vai ter uma pessoa que vai ficar desagradada com você, mas isso, quando uma pessoa... Guarda isso aí, ó, escreve e anota isso aí. Quando uma pessoa fica desconfortável com algo que você faça, é um reflexo de algo que ela tem que trabalhar. É uma frustração dela. Quando uma pessoa está se incomodando, seja pelo que você conquistou, pelo que você tem de bom, pelo que você falou, por alguma coisa, é uma frustração que ela tem, que ela está projetando em você. E muitas vezes a gente acaba pegando a frustração das outras pessoas para a gente. E isso acaba bloqueando mais ainda e criando uma programação negativa daquilo. Então, pare de querer agradar os outros. Você não vai conseguir agradar todo mundo. E tá tudo bem, faz parte. Então cada pessoa tem que se importar em se agradar. E as pessoas que gostarem de você de verdade e achar que você gera valor para elas, elas vão se aproximar de você. As pessoas que não têm, que às vezes quer só te sugar, quer só puxar sua energia, se aproveitar de você, quando você ter essa autoestima maior aí, você vai começar a afastar essas pessoas, porque essas pessoas não estão te agregando em nada, elas só querem te usar, elas só querem te diminuir, né? Então, infelizmente, as pessoas ali querem o seu bem desde que você não seja maior do que elas. A partir do momento que você começa a ser maior do que elas, ela começa a ficar incomodada. Por quê? Isso mostra que ela está, às vezes, não fazendo o que ela deveria fazer. Então, às vezes você cresceu com um grupo de amigos, que algumas pessoas estão melhores e outras não conseguiram ter o que outros amigos têm. E às vezes aquela pessoa que não tem, ela quer diminuir, ela tem uma inveja do outro. Então é uma frustração que ela tem ali, interna, por ela não ter conseguido alguma coisa, seja pela programação dela, seja pela zona de conforto, seja pela falta de conhecimento, mas é dela, ela que precisa trabalhar isso, não você. Então pare de se importar com a opinião dos outros, pare de querer culpar os outros aí e assuma essa sua autorresponsabilidade, que só quando a gente assumir isso a gente consegue mudar os nossos resultados. E aqui fica um apelo para vocês aí, para vocês refletirem também. Então, o que você está fazendo pelo mundo?
Você está ajudando as pessoas, você está sendo exemplo de comportamento, você está inspirando o próximo, você está sendo contagiante aí, ao invés de ser contagioso, você entra num grupo de pessoas, as pessoas ficam felizes ali com a sua presença ou não, todo mundo se afasta de você? Será que você está sendo contagiante para as pessoas, agregando valor para elas, ou está sendo contagioso ali, tirando ali uma energia, ou sendo uma energia negativa? Então é para você refletir um pouquinho aí. E quando eu falo ajudar as outras pessoas, as pessoas geralmente ligam a ajudar financeiramente. E ajudar às vezes com um exemplo, com uma atitude, com um sorriso, como eu falei lá atrás. Então, só de você, às vezes, a pessoa tá mal, você chegar e dar um sorriso e perguntar como que foi o dia dela e dar um apoio, você está ajudando ela. Então, comece a agregar mais valor para as pessoas, que quando você agrega valor para as pessoas, você começa a ser mais feliz. Percebe isso? Quando você ajuda as pessoas de coração, sem nenhum interesse, você tem uma felicidade, você tem uma satisfação interior. Isso é comprovado. A neurociência comprova isso, que gera neurotransmissores em você. Então a sua parte biológica, o seu cérebro, ele gera neurotransmissores aí da felicidade, endorfina, serotonina, que ele vai para a sua corrente sanguínea e vai para o seu corpo inteiro, gerando aquela sensação de bem-estar. Quando você ajuda uma velhinha que seja atravessar na rua, ou ajuda um mendigo, qualquer coisa que você ajude sem querer nada em troca, de coração, com intenção positiva, você está gerando neurotransmissores em você e está agregando mais felicidade dentro de você. Isso é comprovado e faça isso para você ver. Quem faz isso percebe esse sentimento aí. Então, agregue na vida, seja a mudança para o mundo. Seja mudança para o mundo, né? E não espere o mundo mudar para você mudar. Comece por você, certo? Então, essa frase aqui, eu acho que foi uma das frases que me tirou da zona de conforto e fez eu me libertar de alguns medos aí que eu sempre tive e ainda tenho, que eu trabalho. Não é que as pessoas acabam com medo, né? Então eu tinha muito medo de me expor para as pessoas, medo da opinião dos outros, o que as pessoas iam achar de mim. E isso foi um trabalho longo que eu fiz aí para poder me libertar disso. E uma das frases que me ajudou a essa reflexão que eu tive é assim, ó: o pouco que você acha que tem é muito para as outras pessoas. Então às vezes você acha que, mas eu não tenho conteúdo, eu não sei de nada, o que as pessoas vão achar de mim quando eu falar alguma coisa? Pode ter certeza que o que você tem, o que você conhece, o que você sabe, quando você passa para o próximo, pode ser muito para outra pessoa que às vezes não tem aquilo. Então, às vezes, uma palavra que você dá, você pode estar ajudando aquela pessoa. Uma ideia, um incentivo que você dá, pode ser muito para aquela pessoa. Às vezes, uma palavra muda a vida de uma pessoa, muda a realidade da pessoa, porque ela vai refletir e ela vai mudar aquele comportamento, e as pessoas que estão em volta dela vão perceber aquilo, ela pode ajudar. Então é uma cadeia, né? Então seja uma cadeia do bem. Então às vezes a gente acha que a gente não tem nada, que é incapaz e tem aquela autoestima baixa, mas pode ter certeza que o pouco que você tem é muito para as outras pessoas. Então divida o seu conhecimento, divida o que você tem de bom aí para as outras pessoas, que se você ajudar 1%, uma pessoa na sua vida inteira, você já está agregando isso para uma vida, né? Então, vamos compartilhar mais os nossos conhecimentos. A gente quer, às vezes, tem medo, tem vergonha de passar algo para frente e se liberta disso, né? Acho que até coloquei aqui, ó, se liberta da sua vergonha. As pessoas estão muito mais preocupadas com elas do que com você, pode ter certeza. Então, às vezes a gente cria uma expectativa de como a pessoa vai reagir com o que eu estou falando, como que ela vai achar. Às vezes ela está tão preocupada com os problemas, com os pensamentos dela, que ela não está nem preocupada. Então você fica sofrendo à toa, você fica criando uma expectativa, você fica achando que a pessoa está achando algo sobre você, e na verdade a pessoa está preocupada com outra coisa dela, um problema que está acontecendo na vida dela, alguma coisa que ela precisa resolver, não está nem aí para você, e você fica sofrendo à toa. Então se liberte dessa vergonha, dessa timidez que a maioria das pessoas tem aí,
por se importar com a opinião dos outros, e comece a ser você mesmo e fazer o que você acredita que é bom, né? Então, às vezes, quando você se liberta disso, você começa a ajudar outras pessoas só por ser você mesmo, porque você está agregando. Como eu disse lá em cima, o pouco que você acha que tem é muito para muita gente aí. Então, guarda isso para você aí, que isso vai fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas aí. E a gente acaba aqui essa aula com essa frase que tem tudo a ver com a aula de hoje, para a gente entender o tamanho dessa imensidão. Essa frase é: o mapa não é o território, ou seja, o seu mapa não é o território. O que essa frase quer dizer, Luiz? Pensa que tudo que você aprendeu, todas as suas memórias, todas as suas experiências, toda a sua programação, o que você conhece do mundo, o que você conhece da realidade, de tudo que a gente vive, é o seu mapa. Então você tem um mapa dentro da sua mente aí. Só que esse seu mapa é a sua realidade. Não é o território inteiro. O que é o território? O território é o todo. É o universo, é o mundo, são tudo como funciona. Então, a gente às vezes acha que o que a gente sabe é como é de verdade. E essa é a maior falsidade que existe aí interna, que a gente acredita, né? Essa crença. Então, o que você sabe, o seu mapa está mudando a todo momento. A partir do momento que você se expõe a novas experiências, você conhece outras pessoas, você vai aprender mais, você vai ler um livro, você vai fazer um curso, você vai trocar experiências, você vai para um outro país, você conhece outras culturas, você vai para descobre, você é exposto a novas experiências, o seu mapa está mudando. Então, a realidade, o mapa que você achava que era a sua verdade, ao você ser exposto a outras coisas, o seu mapa muda. Então tenha isso em mente. O mapa que você está vivendo não é o território que você habita. Então, a cada momento que você explora e se entrega a novas experiências aí, o seu mapa aumenta. Então, por isso que a gente tem que viver. A gente está aqui na escola da vida, que é essa vida que a gente tem que... você tem que explorar, você tem que tentar, tem que errar, tem que chorar, tem que sorrir, tem que perseverar, porque é assim que a gente expande o nosso mapa. Então, quanto mais exposição eu tenho ao conhecimento, às informações, a pessoas, eu vou mudando a minha realidade, eu vou mudando o meu mapa. E sempre lembre que o que você tem na sua mente é diferente do que a outras pessoas. Você tem um mapa aí dentro de você, a outra pessoa tem um mapa diferente, outra pessoa tem outro mapa, e cada pessoa tem um mapa. Quando você troca essas informações, você cada vez mais vai conhecendo o território. Mas o nosso território, essa imensidão que a gente vive, a gente não tem nem ideia de como funciona tudo isso aqui. Então, por isso que a gente tem que entender e estudar cada vez mais. Então, quando a gente começar a trocar mais rede social, mais livro, mais Netflix, mais tudo por estudo, pelo conteúdo transformacional aí, então, porque às vezes a gente gasta muito tempo com o conteúdo, com o aprendizado informacional. A gente começa a ter um monte de informação que não agrega em nada na nossa vida e deixa de ter o conteúdo que transforma. Então, começa a buscar mais o conteúdo que te transforma, porque o conteúdo que te transforma é o que te faz evoluir, que te faz crescer, que te faz ser feliz. Então, quando você aprende algo novo, que ele está ligado com a sua transformação pessoal, e você coloca aquilo em prática, que nem um curso que a gente está fazendo aqui hoje, você começa a praticar isso, você começa a se transformar, você começa a evoluir. E é assim que a gente vai evoluir aí para a gente construir a nossa melhor versão. Beleza? Então, fica aqui mais uma aula.